Eu sou um pouco relutante em montar um portfólio de investimentos de maneira genérica, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. Eu não conheço qual que é a sua realidade financeira específica, né? Eu não sei com o que você trabalha, eu não sei qual que é a sua exposição dentro do mercado real. Não sei com o que você trabalha, então, por exemplo, se você trabalha dentro do mercado imobiliário, pode não ser interessante ter ativos voltados para o mercado imobiliário, porque muito do seu capital humano já está investido dentro desse mercado. E você ter, por exemplo, ativos de fundo de investimento imobiliário, pode ser que aumente muito a sua exposição dentro do mercado imobiliário. Então, se alguma coisa acontece neste mercado, as coisas podem ir muito mal dentro da sua casa. Beleza. Então, como é que a gente monta um portfólio de investimentos? Quais são os princípios básicos? A primeira coisa é que existe a reserva de emergências junto com o seu caixa para oportunidades. Oportunidades dentro do mercado físico e também dentro do mercado de investimentos. As coisas podem ficar muito baratas, pode ter uma queda dentro do mercado, o mercado acionário pode baixar muito em poucos dias e apresentar uma oportunidade para quem tem caixa. Esses dois elementos, a reserva de emergência e o caixa para oportunidades, ele tem que estar investido dentro de uma opção muito líquida. Aqui a rentabilidade não é tão importante assim. Na verdade, é importante que a rentabilidade seja sempre levemente positiva ao longo do tempo, né? Então por isso que a gente coloca em uma renda fixa e a liquidez ela tem que ser imediata. Esse dinheiro tem que estar sempre na mão, sempre disponível. É como se você deixasse o dinheiro na sua conta corrente, só que você não precisa deixar o dinheiro lá na conta corrente que não rende nada, que rende zero. Você pode, em vez de deixar na conta corrente, colocar numa renda fixa. A sugestão que eu te dei foi aplicar no CDB com liquidez diária, com rentabilidade de 100% da taxa DI. Beleza, isso aqui constitui o seu caixa e constitui a sua reserva de emergência. Qual é o percentual ideal que deve ser alocado para a sua reserva de emergências e para o seu caixa de oportunidades? Bem, como eu disse, não dá para eu saber o que você passa dentro da sua realidade. Eu só posso falar sobre o que eu faço, né? O que eu estou passando. E assim, eu tenho uma ligação muito grande com o mercado financeiro. Eu gosto desse assunto. Como você está vendo aqui, eu fico falando sobre esse assunto durante várias horas. Eu fico estudando sobre esse assunto em muitos livros. Então, eu tenho facilidade de andar dentro do mercado financeiro. Isso não quer dizer que eu tenho resultados superiores à média, não. É só porque eu gosto de acompanhar essas informações. Pode ser que esse não seja o seu perfil, né? Então, quando eu olho atualmente, quando eu olho para o mercado financeiro, eu atualmente, no momento que eu estou gravando essa aula, eu estou percebendo uma distorção de preços. Eu acho que agora está tudo muito caro. Lá no exterior, quando a gente olha para o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, eu estou achando que as valorizações estão muito altas. Eu estou achando que quando a gente olha para o ciclo econômico como um todo, de maneira geral, eu acredito que a gente está passando por uma fase de topo de ciclo. Eu estou achando que os preços estão muito altos, eu estou achando o otimismo muito grande, eu estou acreditando nessa retomada da economia de forma muito acelerada. O que está acontecendo, tanto no mercado financeiro como no mercado imobiliário, eu acho que isso aqui não é normal. Eu acho que agora a gente está passando por um ponto, um topo de ciclo. E aí eu estou disposto a colocar meu dinheiro nessa minha crença, né? Já que eu estou tendo essas impressões sobre o que está acontecendo no mercado, eu acredito que esse mercado, dentro de pouco tempo, pode ir para um momento de vale dentro do ciclo econômico. Mas apesar de eu acreditar nisso, que é dentro de pouco tempo, pode ser que demore mais 2 anos, pode ser que demore mais 3 anos para que ele entre dentro do mercado de vale. Lembrando que o mercado ele é sempre cíclico, né? Ele tem sempre um momento de topo e sempre um momento de baixa. Eu acredito que agora eu estou passando por um momento de topo dentro do mercado. O que eu estou fazendo então? Eu decidi sair um pouquinho do mercado. Eu acho que os preços estão muito altos. Eu aumentei agora a minha posição dentro do meu caixa. Eu reduzi o meu grau de investimento, aumentei o meu caixa. E o que isso significa para os meus investimentos? Atualmente, enquanto eu estou gravando essa aula, os mercados eles batem recorde após recorde. Eu estou falando aqui do mercado americano, estou falando aqui do SP500. Ele bate recorde após recorde. E eu decidi não participar desse recorde após recorde. Eu vendi grande parte da minha posição lá no exterior e resolvi manter caixa. Porque eu acredito que dentro de alguns instantes, e pode ser que isso demore muito tempo, a gente passe por um novo ciclo de mercado e aí eu posso então comprar esses mesmos ativos de maneira mais barata. Então é assim que eu estou colocando o meu dinheiro no que eu acredito. Eu resolvi sair do mercado, não deixar meu dinheiro investido lá, remunerando aquilo, resolvi sair do mercado
para, no que eu acredito que vai acontecer no futuro, eu entre de novo, compre esses ativos mais baratos. Então agora a minha recomendação para você é que, fora isso, fora a reserva de emergência e o seu caixa para oportunidade, minha recomendação para você é que o restante, 75% do que você investe, 80% do que você investe, né, que é o restante, você invista sempre no exterior. Você não invista no mercado de capitais do Brasil, porque a nossa preocupação não são ganhos a curto prazo, a nossa preocupação não é especulação em cima de ativos específicos, a nossa preocupação não é investir em cima do Brasil, a nossa preocupação é investir o nosso dinheiro para o longo prazo. Por isso, eu recomendo que você invista no exterior, você invista lá nos Estados Unidos. Beleza, agora como é que a gente faz isso, né? Qual que é a proporção de investimentos que a gente vai colocar lá no exterior? Isso aqui depende da sua idade a princípio, né? Porque se você é mais jovem, você vai passar por vários ciclos econômicos ainda economicamente ativo. Agora, se você está na idade um pouco mais avançada, pode ser que você tenha menos tempo para passar nos diversos ciclos econômicos e você seja forçado a fazer um resgate num momento ruim. Então essa que é a vantagem do tempo. Os mercados são cíclicos e, em geral, investir em ações, principalmente em ações lá nos Estados Unidos, apresenta excelentes retornos a longo prazo. Se você olha para 30, 40 anos, geralmente isso aqui apresenta retornos positivos. Mas pode ser que você seja forçado a fazer um saque num momento ruim. Por exemplo, você chega na idade de aposentadoria de um momento ruim, e aí você é forçado a vender aqueles ativos em um momento ruim. Então, por causa disso, a gente tem a oportunidade de fazer a diversificação. Eu escutei uma vez que a diversificação é a única maneira racional da gente aplicar a nossa ignorância sobre o futuro. É interessante essa frase porque a gente tem a oportunidade de fazer diversificação. Então não basta você manter um caixa e uma reserva de emergências e do outro lado você manter 100% investidos em ações lá dentro dos Estados Unidos, por exemplo, no SP500, que são as 500 maiores empresas. Não basta você fazer somente essa divisão, porque o SP500 ele já passou por vales longos, o SP500 já passou por grandes períodos sem rentabilidade. E pode ser que num desses grandes vales você chegue no seu momento de aposentadoria, você precise desse dinheiro. Então não é só colocar o dinheiro em uma classe de ativos. Você pode investir em muitas outras classes de ativos. E aqui, como eu disse, não dá muito para eu falar em o que você vai fazer, onde é que você vai investir, porque eu não conheço o que você passa. Eu posso falar sobre o que eu faço com o meu dinheiro e você não pode entender isso aqui como sendo uma recomendação de investimento. O meu convite para você é que você faça uma reflexão sobre o que eu estou falando e veja se isso é aplicável para a sua vida, se isso é aplicável para as suas economias. Olha só, eu aplico grande parte do meu dinheiro em empresas do SP500 por meio de um ETF. Eu vou mostrar qual é o ETF na próxima aula. Eu invisto uma outra parte em metais preciosos também por meio de um ETF. Eu vou mostrar na próxima aula qual que é esse outro ETF. Eu invisto também dentro do mercado de ações europeu, porque se eu estou investindo lá no SP500, eu estou vinculado às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que também são, por consequência, as 500 maiores empresas do mundo, né? E agora, existe também uma economia forte, uma economia ativa lá na Europa. Então, por meio de um ETF, eu também invisto na Europa. E eu tenho também dentro da minha carteira um ETF investindo sobre commodities do agronegócio, também lá no exterior. Na verdade, todo o meu investimento, que não é reserva de emergência e caixa para oportunidade, está localizado em dólar. Então, a minha proporção é mais ou menos a seguinte: do que eu invisto, 75% está em equity, que são ações de empresas, e aí estão as ações de empresas lá nos Estados Unidos e ações de empresas na Europa, mais ou menos 5% em criptomoedas, em criptoativos. A gente vai conversar mais sobre o que são esses criptoativos. Então eu coloco 5% porque se eu perder esses 5%, isso aqui não é um grande problema dentro da minha carteira. E o restante, esses outros 20%, estão em commodities, como metais preciosos, e em commodities do agronegócio. Eu faço isso para tentar balancear a minha carteira ao longo dos ciclos econômicos. Eu coloco em várias classes de ativo com o objetivo de, se estiver passando por um momento muito ruim, por exemplo, lá no mercado de ações dos Estados Unidos, lá na SP500, a gente está passando por um vale profundo. Pode ser que esse vale profundo seja suavizado pela presença de metais preciosos dentro da minha carteira. Pode ser que, agora que existem metais preciosos, o vale não é tão profundo assim, porque pode ser que esses metais preciosos estejam passando por um bom momento. Ou, se eu estou passando por um excelente momento no agronegócio,
como está passando agora quando estou gravando essa aula. A cotação da soja está alta, a cotação do porco está alta, a cotação do boi está alta. Então, a gente está num bom momento no agronegócio. Então, agora que a gente está num bom momento do agronegócio, esse movimento também é suavizado pelas perdas nas outras classes de ativo. Quando a gente faz o balanceamento de risco na carteira por meio da adição de outras classes de ativos, a gente está abrindo mão de rentabilidade, é como se a gente estivesse contratando um seguro para dentro da nossa carteira por meio dos outros ativos, a gente abre mão da rentabilidade, mas a gente também se protege contra vales muito críticos, a gente se protege contra perdas muito grandes. E dessa maneira, eu invisto a longo prazo, dessa maneira, eu coloco meu dinheiro sistematicamente, dessa maneira, eu cuido das finanças aqui da minha casa sistematicamente todos os meses, investindo, e eu espero colher frutos a longo prazo. Eu espero colher frutos daqui a 30 anos. E olha só, eu não posso te provar que dá certo, porque eu não fiz isso, né? Eu ainda não envelheci. Eu estou poupando sistematicamente ao longo dos anos, mas eu ainda não cheguei lá na frente no momento de colher os frutos, né? Eu ainda sou jovem, eu ainda tenho uma mão de obra ativa, mas eu acredito tanto nessa minha postura de investimentos, eu acredito tanto nessa minha tese de investimentos, que eu estou disposto a colocar o meu dinheiro nessa tese e eu estou disposto a investir dessa maneira durante muitos anos. Na próxima aula, eu vou te mostrar operacionalmente como é que a gente faz esses investimentos no exterior. Bora para a próxima aula.